Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por tua palavra, pela certeza de que o Senhor tem algo novo, algo vivo, todos os dias, ó Deus, todos os momentos da nossa vida e todos os momentos da história da humanidade. O Senhor tem algo novo para nos mostrar, ó Deus, o Senhor tem algo que pode nos ensinar o caminho, o Senhor pode abrir os nossos olhos para que nós possamos conhecer a Ti e conhecer um pouco do Teu plano, conhecer um pouco daquilo que o Senhor quer fazer antes do grande dia da Tua volta. Senhor, prepara-nos, Senhor, fala conosco nesta manhã, abre o nosso coração e os nossos olhos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma folha nova aí. Bom, então, como nós temos feito nas últimas aulas, falamos sobre Oséias, falamos um pouco sobre Amós, nós estamos falando sobre, nós estamos procurando nos livros proféticos que agora começam a aparecer, nessa época nós estamos estudando, nós temos mais informações sobre a mesma época que nós estamos estudando. Então, hoje nós vamos estudar um outro livro que se chama Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, mas poucas vezes, quando as pessoas leem ou comentam, ou quando alguém prega sobre Jonas, poucas vezes se enfatiza essa questão do contexto histórico em que ele estava vivendo. E esse é o nosso foco. Eu não vou fazer um estudo, como nós não fizemos um estudo do livro de Oséias, eu não vou fazer um estudo do livro de Jonas. Nosso propósito é apenas pegar algumas informações a mais sobre essa época que nós estamos estudando, que continua sendo no reino das 10 tribos, reino de Israel, aquela descendência, aquela dinastia de Jeú. Então nós continuamos nesse período. Vamos abrir, antes de ir para Jonas, inclusive assim no esboço, a primeira pergunta é: quem era o profeta Jonas? Então a primeira coisa, assim, tem alguns profetas, por exemplo, o profeta Joel, é um livro curto também, é um livro bem conhecido, que tem umas profecias muito fortes sobre os últimos dias, mas a gente não tem menção nenhuma de Joel, e tem alguns outros, Naum, Obadias, tem vários profetas menores que não existe uma outra menção no Velho Testamento historicamente. Por exemplo, Joel, a gente nem sabe, tem vários estudos e várias opiniões, mas as pessoas, assim, nós não temos certeza sobre a época que Joel profetizou. Existe até controvérsia se Joel, quando ele falava sobre o exército que vinha do norte, se ele estava falando da Síria, se ele estava falando sobre outra nação. Então, alguns deles a gente não tem realmente um contexto maior na história para poder situar. Jonas, ele é mencionado por Jesus, mas vamos falar sobre isso depois, mas ele tem uma menção que inclusive já citamos aqui. Então vamos lá, 2 Reis, nesse período que a gente está vendo sobre... na verdade nós paramos no penúltimo rei da linhagem de Jeú. Então Jeú foi seguido, o reinado de Jeú foi seguido por 4 descendentes dele: Jeoacás, Joás, depois Jeroboão, que a gente chama de Jeroboão II, porque teve um outro Jeroboão que foi o início do reino dividido. Então Jeroboão II foi o penúltimo. Depois teve um último que chamava Zacarias, que reinou só 6 meses e foi assassinado. Então esse foi o final da dinastia, da linhagem de Jeú. Mas Jeroboão reinou durante 41 anos, 41 anos, se não me falha, 41 anos Jeroboão reinou, e ele foi o rei durante um período, como a gente tem falado, de mais expansão, de mais poder. Deus atendeu os pedidos até dos reis anteriores de Jeroboão, que clamavam a Deus, que pediram a Deus. Então, no período de Jeroboão, ele foi rei durante um período de paz
e de bastante prosperidade para as 10 tribos. Então nós vimos com Oséias, com Amós, como é que era a situação, o que Deus estava pensando do povo naquela época, nós já olhamos sobre isso. Agora, em 2 Reis, capítulo 15, capítulo 14, 2 Reis, capítulo 14, vamos ler novamente, assim, para pegar o contexto de Jeroboão, no versículo 23, 2 Reis 14, 23. No 15º ano de Amazias, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Reinou 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Versículo 25, foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, porque antes Deus tinha permitido que Síria, né? A gente tem que não confundir Síria com Assíria, tá? Síria era, naquela época, onde é a Síria de hoje, né? A mesma região, Damasco, aquela região que fica logo ao norte de Israel. Síria era o país que Deus tinha usado para trazer uma espécie de alerta, uma espécie de disciplina sobre Israel, e tinha o rei da Síria tinha tomado várias regiões de Israel e tinha diminuído. Aí o Jeoacás, principalmente, clamou ao Senhor, pediu a Deus para haver alívio e tal. Então Jeroboão restabeleceu as fronteiras de Israel, ou seja, ele reconquistou, retomou o que ele havia perdido. E não só isso, parece que ele até conquistou, porque aqui fala, desde a entrada de Amate. Amate ficava na Síria. Então ele não só tomou o que era dele de volta, mas ele até conquistou uma parte da Síria para controle de Israel, até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo, quem? Exatamente esse Jonas, e é o mesmo Jonas. Às vezes tem até dúvidas, mas aqui ele fala Jonas, filho do profeta Amitai. E isso a gente tem também no livro de Jonas, identificando que era o mesmo Jonas. No livro de Jonas não fala nada sobre essa palavra. Então, essa profecia que está dizendo aqui, que Jeroboão reconquistou uma parte que ele havia perdido, essa foi uma palavra que Jonas deu para ele. Mas essa palavra nós não temos no livro de Jonas, ok? Então, isso aqui é apenas uma das coisas que nos ajuda a situar o profeta Jonas, e sabemos quando ele viveu e quando ele profetizou. Então, Jonas era um contemporâneo de Oséias e Amós, especialmente. Depois tem Miqueias, tem Isaías também, mas principalmente os dois profetas que profetizaram também para as 10 tribos foram Oséias e Amós. Ok, então eu só quero citar isso rapidamente, algumas informações que a gente vai citar aqui, não é assim, é mais para a gente ter um contexto histórico. Não quero parar muito nisso. Nosso objetivo aqui não é dar uma aula de história sobre a Síria, os reinos dos impérios antigos, mas é importante a gente ter essa noção para saber o que é a Síria, o que representava naquele tempo. Então, algumas dessas informações já estão na sua folha aqui, tá? Então, eu não vou tomar muito tempo, porque eu quero focar mais na importância de Jonas dentro desse contexto que nós estamos estudando. Toda a história dele, de como todo mundo conhece bastante a história de Jonas, como ele não aceitou o chamado de Deus, mas até para a gente entender por que Jonas fugiu logo quando Deus o chamou. Então, queremos tocar um pouco nisso. Deixa eu só explicar esse diagrama que está aqui, e depois no verso da folha também vocês têm 2 mapas para ajudar a entender um pouco mais a geografia. Eu acho muito importante quando a gente está estudando a Bíblia, como nós estamos estudando. Eu sempre repito, você pode abrir o livro de Jonas,
não ter nenhuma noção de que época que ele viveu, para que Deus mandou para Nínive. Você pode ler e ser tremendamente edificado. Você pode ouvir pregações que nem falam sobre isso e tá certinho, não tem problema nenhum. É que o nosso objetivo aqui é entender o plano de Deus, como que Deus estava desenvolvendo o seu plano para a gente poder fazer algumas aplicações para o nosso tempo. Deu para entender? Assim, então, são métodos e objetivos diferentes no estudo da palavra. Então, no nosso objetivo, é lógico que a história de Jonas e como ele fugiu e como o peixe engoliu e tudo mais são importantes, mas não é o mais importante, né? Não é o que a gente vai focar mais. O que a gente quer entender é Israel dividido, né? O reino dividido, as 10 tribos eles viviam no mundo daquela época, assim como para você entender Moisés e o Êxodo, você tem que saber que a grande potência naquela época era Egito. Então a gente precisa entender essas coisas para saber o que estava acontecendo. Então eu só quero falar rapidamente sobre a Síria e essa linha de tempo aqui, para vocês se situarem. Então, inclusive assim, eu já dei uma outra linha de tempo só mostrando os reis de Israel, de Judá e de Israel, mas esse aqui é só focando essa questão mais da Assíria. A Síria, se você quiser também olhar assim, a questão geográfica, é importante, no outro lado dos dois mapas, você vai ver que os mapas não mostram isso, mas se você comparar os mapas com os mapas de hoje, você vai ver que toda essa região tem os 2 rios. Você olha no mapa, tem 2 rios, tem o Tigre e Eufrates. Esses 2 rios e toda a região em volta fazem parte do que hoje é Iraque. Então, hoje é o país de Iraque. Mas naquela época tinha, por um tempo, uma grande ascendência da Síria, cuja capital era Nínive, que ficava mais no norte. Então, você tem que achar Nínive em cima. Nínive, para quem conhece, está acompanhando notícias e vendo, não existe hoje uma cidade Nínive. Existem algumas cidades que continuam com o mesmo nome, por exemplo, Damasco. Damasco, na Síria, era Damasco naquela época e é Damasco hoje. Jerusalém, algumas cidades em Israel mantêm o mesmo nome, né? Nínive não existe mais. Exatamente onde ficava Nínive não existe. Mas é perto de uma cidade que até aparece bastante, é uma cidade entre as mais importantes do Iraque, que chama Mosul. Então, a cidade de Mosul hoje fica, acho que talvez do outro lado do rio, ou em frente, mas é muito próximo no Iraque, onde era Nínive, ok? Então vamos só olhar isso aqui, depois a gente vai dando esses fatos para a gente se contextualizar um pouquinho. Então, 930 é antes de Cristo, isso aqui são os anos antes de Cristo. Praticamente nenhuma dessas datas é uma data muito certa, são cálculos, são estimativas, porque não tem uma maneira de realmente precisar, mas não está muito fora, provavelmente está mais ou menos por aqui. Então, só dando o contexto, 930, que foi logo depois que Salomão morreu. A época de Davi foi um pouco antes do ano 1000, e Salomão é mais ou menos o ano 1000, né, em números redondos, antes de Cristo, né? Então, 930 foi o início do reino dividido, foi a época de Jeroboão I. Aí eu só estou pulando esse pedaço todo, que tem muitos reis intermediários, para situar assim, 793, você vê que como é antes de Cristo. Acho que todo mundo tem essa noção. Os anos antes de Cristo vai passando e diminuindo, né? Ao contrário de nós, que o ano vai passando e vai aumentando. 930, aí vai diminuindo, vai uma contagem regressiva para chegar a 0, que foi a época de Cristo. Então, Jeroboão II, que é essa época que nós estamos falando, é mais ou menos, né, perto do ano 800, mais ou menos 793 a 753, mais ou menos, né? E foi nessa época que Jonas viveu. Então, eu coloquei Jonas aqui, 770, com uma interrogação, que nós só sabemos que Jonas foi para Nínive nessa época de Jeroboão. Se foi 780, 770, 775, sei lá, a gente não tem nenhuma forma de
precisar essa data, mas estou colocando mais ou menos aqui só para ter uma ideia. Ok. A Síria foi uma potência, foi uma cidade, eles tiveram várias épocas assim de mais poder, antes de Jeroboão, tempo de Acabe, tempo de Jeú, a Síria tinha mais força, mas não tem muita relação com a nossa história bíblica. Então, durante o tempo de Acabe, durante o tempo de Jeú, nós não temos muita informação, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Nessa época de Jeroboão, nessa época de Jonas, a Síria tinha caído um pouco. Tinha um rei, tinha acho que alguns domínios, assim, tudo, mas estava muito enfraquecido. Então foi nessa época, houve uma época de mais poderio, até antes de 930, houve uma outra época que a Síria... Então, assim, tinha esses sobes e desces, todas as potências tinham isso. Então, houve 2 períodos, vamos dizer assim, de maior poderio da Síria, mas depois de Jonas. Então, essa noção que eu queria que vocês pegassem. Quando Jonas foi um período em que Nínive, o império da Síria, não estava lá no pico, estava bem enfraquecido, não estavam tendo muito domínio, não estavam tendo muito poderio militar, não estavam controlando uma grande região. Então, se Jonas foi 780, 770, agora essa data a gente tem mais segurança. Em 745 surgiu esse rei Tiglat-Pileser, que ele vai aparecer no relato de Reis, ok? Então, e tinha como Faraó, como Ben-Hadad, eles gostavam de repetir os nomes. Então, esse Tiglat-Pileser, parece que ele era o terceiro com esse nome. Já tinha tido 2 reis da Síria com esse nome que tinham tido poderio. Mas em 745, ele se tornou rei e ele elevou. Então, a partir de 745, a Síria se tornou mais forte, e a partir dessa época, nós vamos ouvir várias vezes, a Bíblia vai citá-lo. Vai citá-lo em relação a reis de Israel, e vai citá-lo em relação, não só esse rei, mas outros reis, vai citar a Síria, vai cruzar mais com a nação de Israel. Então tem o rei Ezequias, tem toda aquela história, lembra do rei Ezequias, que um grande exército veio contra Jerusalém, e Ezequias clamou a Deus, e Deus deu uma grande vitória, morreu um exército inteiro sem nem eles terem que ir à batalha. Então tudo isso aí é a Síria. Então a Síria começou a ter novamente uma nova fase de poder a partir de 745, quer dizer, algumas décadas, 30, 40 anos depois de Jonas. Então é importante guardar isso. 722 foi a época, o ano, né, mais ou menos também, que as 10 tribos, o cativeiro de Israel. Quem levou Israel para o cativeiro? A Síria. Esse país. Tudo isso aqui tem a ver com a Síria. E antes do cativeiro, ele já tinha levado algumas pessoas para o cativeiro antes, né? A Síria estava sempre dominando. Então, isso terminou em 722, foi quando terminou a nação, o reino de Israel, das 10 tribos, pelas mãos da Síria. E aí continua, quase que a Síria também fez a mesma coisa com Judá, justamente no tempo de Ezequias. Eu não coloquei, não procurei assim uma data específica, mas foi nesse período aqui, em torno de 700, por aí, a Síria quase levou Judá também. E eles chegaram a conquistar algumas cidades e tudo. Então a Síria continua sendo forte, continua sendo um país que está dominando os países em volta, e inclusive Israel, ok? Aí lá na frente, olha, isso aqui é 100 anos depois, 612 foi quando a Síria, Nínive, caiu.
diante de Babilônia, que seria o próximo império. Então, isso vai acontecer quase 100 anos, mais de 100 anos, na verdade 150 anos mais ou menos depois de Jonas. Porque um outro profeta, aliás, 2 profetas menores, também falaram de Nínive, também falaram da Síria. Naum, todo mundo conhece Naum, não, ninguém sabe, nem ouviu falar de Naum. Naum também é um livro curto, tem 3 capítulos, é todinho quase, sobre a queda de Nínive. Quando que Naum falou? Perto dessa época. Então, Jonas falou aqui, a Síria estava em fase de baixa, houve um avivamento, vocês lembram na história, né, que o povo se arrependeu, o Jonas ficou bravo, né? Foi um dos maiores pregadores da história. Quem que teria a honra de entrar numa cidade e todo mundo se arrepender e o rei até mandar os animais colocar pano de saco? Olha, foi um negócio inédito, né? Os animais também não podiam comer, já pensou isso? O jejum, o animal também não come, né? Então, foi um arrependimento nacional, pelo menos da cidade, e Jonas ficou bravo. Ficou bravo, como é Deus? Eu falo que vai cair Nínive e o Senhor faz o contrário, né? Então essa é a história, mas essa foi a história de Jonas aqui. Só que 150 anos depois, um outro profeta falou, Nínive vai ser destruída. E foi mesmo, em 612. E foi destruída de tal forma que não tem essa cidade mais. Não existe essa cidade mais. Então, essa foi essa fase, com alguns sobes e desces, mas justamente essa fase de 930 até 612, foi a época em que a Síria era uma potência grande na terra. Então, só para vocês devem ter visto isso em outro lugar, mas se vocês quiserem anotar, houve outros impérios, outras forças no mundo antigo, mas que a Bíblia menciona, tá? Então essa lista que eu vou te dar não é uma lista completa de todas as nações que foram fortes na antiguidade, mas na Bíblia que a gente tem a sequência de impérios, de potências mundiais que a gente fala assim, né? É aquele mundinho que eles conheciam, né? Porque as Américas ninguém nem sabia que existiam. E a Ásia, a África, aquelas regiões também eram totalmente fora da região. Mesmo a Europa, a maior parte da Europa também não fazia parte disso. Então, é só aquele Oriente Médio mesmo que era o mundo conhecido por essas pessoas. Então, quais eram as potências na sequência histórica? Primeiro, Egito, na época do Êxodo. Okay? Egito. Segundo, a Síria, nessa época que nós estamos vendo agora. Terceiro, Babilônia, que é a que vai levar Judá em 586. Então, Babilônia vai ser a terceira. E algumas visões de Daniel, eles veem 4 animais ou 4 cabeças. Então, fala exatamente sobre essa sequência. A estátua de Nabucodonosor vai ter relação com essa sequência de impérios. Então, Egito, Assíria, Babilônia. Depois de Babilônia veio quem? Pérsia, com Daniel, né? Pérsia. Depois Grécia e depois Roma, ok? Então essa foi a sequência de impérios. Como eu falei, houve outros povos que conquistavam territórios, outros, mas esses são os que são citados na Bíblia. Então, só para a gente terminar essa parte assim de fundo histórico e para a gente pegar o contexto, né? Então, se você está com o esboço, só para você seguir aqui. Número 3. Eu vou voltar para o número 2, algumas provas, algumas evidências de que Jonas é verídico. Tem muita gente, depois a gente vai falar sobre isso, mas tem muita gente que não acredita que a história de Jonas seja verídica, né? Você sabe que a Arca de Noé, Jonas, são coisas que são desafio, e realmente são desafio para a nossa mente. Você acredita que todas as espécies de animais do mundo inteiro dava para caber dentro da arca? É difícil, são coisas que
força um pouquinho. E as pessoas que não acreditam na Bíblia olham para a gente com desprezo. Mas você acredita nisso? Você acha que essa história é verdadeira? E tem muita gente que até acredita em Deus, acredita nas verdades bíblicas, mas não acha que essas coisas têm valor histórico. Então são questões importantes. Mas eu vou voltar nesse número 2 depois. Só para a gente pegar então, número 3 e número 4, eu só queria que vocês pegassem esse contexto sobre a Síria. Então, alguns fatos importantes sobre a Síria. Foi a segunda grande potência. Acabei de explicar isso. Então, depois do Egito, a Síria foi a grande potência. E a gente precisa entender isso porque Síria de Ben-Hadad, Síria que fica na capital Damasco, nunca foi uma potência mundial. Teve muita relação com Israel, pela proximidade. Mas Síria não era uma potência mundial. Agora, a Síria, sim. Ok? Letra B, dominou a Síria no tempo de Acabe e recebeu tributo de Jeú. Gente, uma coisa muito importante em relação à veracidade da Bíblia. Eu não posso entrar nesse assunto, é muito complexo. Até isso que eu estou falando assim, sobre se Jonas, a história de Jonas é verdade ou não e tudo. A gente, assim como muitas coisas na Bíblia, nós temos documentos, nós temos provas, nós temos pessoas que eram testemunhas. Quando você lê quando você estuda história universal, história do Egito, por que você acredita que aqueles faraós, aqueles homens da antiguidade, por que você acredita que eles existiam? Não tem prova também. Tem alguns documentos, mas esses documentos eram verdadeiros. Então, alguns teólogos, como N.T. Wright, que é um teólogo contemporâneo, ele fala que a Bíblia tem tanta autenticidade nos documentos quanto essas coisas que as pessoas estudam sobre o Egito, sobre Babilônia, sobre outras civilizações antigas, sobre a Índia, etc. Então, mas nós não temos provas cabais, nós não temos provas conclusivas. Nós podemos provar que houve as 10 pragas no Egito, nós podemos provar que o Mar Vermelho realmente se abriu, nós podemos provar que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, nós não podemos provar essas coisas. Porém, é uma coisa muito, muito interessante. Deus fez questão, Deus trabalhou com o seu povo Israel. Nesse tempo que nós estamos estudando o Velho Testamento, Deus ainda não tinha aberto as portas para alcançar todas as nações da terra. E esse é o nosso assunto no livro de Jonas. Porque nós estamos estudando o reino dividido, o que Deus fez. Nós estamos estudando Israel, o povo de Deus. Nós estamos estudando o plano de Deus com Israel. Deus não incluiu como nação os egípcios, Deus não incluiu os assírios, Deus não incluiu outras nações quaisquer. Mesmo quando Jesus veio, até que ele tivesse morrido, o próprio Jesus não falava só para colocar um obstáculo, mas quando vinha um romano, um centurião romano, ou aquela mulher cirofenícia, ele falava: eu não vim para outras nações, eu vim para Israel, porque Deus tinha que completar o seu plano com Israel, para usar Israel para alcançar as outras nações. Por isso que Jesus não volta sem que ele complete a obra na igreja. Deus não queima etapas, Deus não pula, Deus não fala assim: eu tive uma boa ideia, mas não deu certo, eu vou mudar, Não, ele não faz isso. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a nação de Israel, não porque eles eram melhores, mas porque ele ia usar aquele povo para alcançar os outros, ok? Então nós estamos diante de uma situação muito complexa, que mas e os outros povos? Todos foram para o inferno? Todas as outras nações que existiam nessa época, Deus não ligava para as outras nações? Então esse, na verdade, é o assunto do profeta Jonas. Porque o profeta Jonas, ele é diferente de todos os outros. Nenhum outro profeta falava de outras nações? Sim, muitos falavam de outras nações. Mas nós não lemos de um avivamento, nós não lemos de conversão
de uma outra nação, nós lemos assim, de Rute, a Moabita, né? Nós temos exemplos isolados de pessoas gentias que vinham para o Deus de Israel, mas nós não temos nenhum registro. José, filho de Jacó, né, foi para o Egito, José do Egito, ele foi para o Egito, mas ele não trouxe a nação de Egito para Deus. Esther era rainha na corte de Pérsia, mas ela não trouxe. Daniel não trouxe uma conversão da nação. Mas, agora presta atenção, uma coisa interessante. Eu estava fazendo assim, uma relação ontem, hoje, assim, achei super interessante. Essas nações que eu acabei de falar para vocês, ó, são 6, né? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, ok? Essa sequência de 6 potências, de 6 impérios, de 6 nações que começaram a controlar pelo menos uma região, Deus deu um testemunho para todas elas. Vamos lá? Egito, quem que Deus usou para dar? Não, todo mundo sabe, né? Moisés. E quem que Deus falava com Moisés? Eu vou fazer maravilhas na terra do Egito, não é só para Faraó falar assim, pode ir. Porque Deus podia ter feito isso muito mais rápido. Por que Deus fez muitos sinais, 10 pragas? Por quê? Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Muito importante isso. Então, Deus deu um testemunho para o Egito. A Síria, agora nós estamos descobrindo, Jonas foi e pregou na capital da Síria. E o rei se dobrou diante do Deus verdadeiro. Inclusive, como eu falei, essa foi uma coisa inédita, uma coisa diferente das outras, né? Faraó teve que aceitar que Deus, o Senhor Deus era realmente Senhor, mas ele não aceitou de coração, né? Quem mais? Babilônia, Daniel, né? Entre outros, né? Mas vamos dizer, Daniel chegou a entrar na corte e tudo mais. Então, Deus deu um grande testemunho. O próprio rei acreditava, né? Não queria jogar ele na cova de leões, porque ele via que realmente Daniel era um servo de Deus. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Então, Deus mostrou seu poder para a Babilônia, ok? Pérsia, né, até Daniel continuou, mas nós temos a rainha Esther, também que mostrou o testemunho de Deus no meio de toda aquela trama para matar os judeus. Na Grécia, até pensei assim, na Grécia, né, com Alexandre o Grande e tal, que a gente saiba, não houve um testemunho. Mas a Grécia o Império da Grécia só durou enquanto Alexandre o Grande estava vivo. Quando ele morreu, o reino dele ficou dividido entre 4 generais. Então nós temos não história bíblica, mas nós temos a história dos Macabeus, que é uma história verídico historicamente, e que mostra também que na época desses reinos que dominavam Israel, houve também testemunho através dos Macabeus. Então houve um testemunho para a Grécia também. E Roma, nós temos vários testemunhos, mas principalmente o apóstolo Paulo, que foi levado diante do imperador de Roma e deu testemunho. Não é interessante? Eu estava sempre pensando, toda essa sequência de impérios, Deus ainda não estava abrindo as portas para trazer toda a humanidade para dentro do reino, mas ele deu testemunho em todos eles. Então é bem interessante isso. Então aqui nós temos, vamos só completar essa parte aqui. Então, letra C. A outra coisa que deixa eu só comentar isso, que não está na folha. Uma coisa interessante, isso aqui faz parte do número 2, tá? A história de Jonas é verídica. Então, tem várias coisas que nos conectam com a história de Jonas. Uma é que, assim, o próprio livro de 2 Reis, que é um relato histórico, menciona Jonas. Então, Jonas não foi porque tem gente que acha que a Bíblia
várias coisas na Bíblia são alegorias, essa história de Jonas não aconteceu, mas é uma história que é como se contar uma parábola, uma história que ela tem um objetivo, ela tem uma verdade, mas historicamente não aconteceu. Então eu estou só falando de algumas coisas que nos mostram que a história de Jonas não foi uma alegoria. Ok? Jonas foi uma figura histórica que a gente já leu em 2 Reis 14, ok? Outra coisa que não é especificamente de Jonas, mas de tudo que menciona sobre Nínive na Bíblia, uma coisa interessante que eu não sabia, no século XIX, 200, vamos dizer assim, 200 ou menos de 200 anos atrás, quase ninguém sabia nada sobre, assim, as pessoas não tinham ainda pesquisado, não tinha tido muitas pesquisas arqueológicas, então as pessoas não sabiam quase nada sobre Nínive. Era o que a Bíblia falava, mas as pessoas, nem todo mundo acreditava na Bíblia. Então, no século XIX, foram feitas escavações, houve uma explosão de arqueologia, muita gente no Oriente Médio, no Egito, em Israel, todos aqueles países do Oriente Médio, houve muita exploração, muita escavação arqueológica. E um dos lugares que eles abriram e que foram descobrir era justamente em Nínive, porque Nínive até então eram montões de terra, não tinha nada lá. E quando foram descobrir, tinha muitas coisas, cuneiforme, uma forma de escrita que eles tinham, eles faziam inscrições em umas pedras que chamava estela, uma pedra, e tem várias figuras bíblicas que foram encontradas nessas escavações, provas bíblicas de que as figuras, até então, a única coisa que tinha era a Bíblia. E sabe quais são as pessoas, acho que eu notei aqui, quais são as pessoas mencionadas que eles descobriram, que eram figuras históricas, verdadeiras da Bíblia? Acabe, o rei Acabe é mencionado nessas inscrições da Síria. Jeú, a gente nem tem um versículo bíblico falando que Jeú pagou tributo para a Síria. Ele estava apanhando da Síria. E ele foi pagar tributo para a Síria para receber apoio. Mas nós não sabemos disso pela Bíblia, nós sabemos disso pelos achados arqueológicos. Jeú, Joás, o neto de Jeú, é mencionado pagando tributo. Menahem, que é um rei que nós ainda vamos ver, ele é mencionado também. Peca, Oséias, esses últimos reis de Israel, são todos mencionados nos achados arqueológicos, além de alguns de Judá também, Acás, Ezequias e Manassés também são mencionados. Então, esses achados bíblicos, esses achados arqueológicos, comprovam a veracidade bíblica, Então, é muito interessante isso, ok? Vamos lá. Número 3, letra C. No tempo de Jonas, a Síria estava num período de declínio e pouco poder. Falei sobre isso. Número 4, alguns fatos importantes sobre a Síria depois da profecia de Jonas. A Síria começa a surgir como potência novamente 30, 50 anos depois, que é essa data aqui, 745. Ok? Então, isso é muito importante a gente entender. Houve um avivamento, Deus falou através de Jonas que ele ia destruir Nínive. Só que o rei se arrependeu, toda a cidade se arrependeu, e Deus falou assim, não vou destruir mais. Então, aí Deus deu uma segunda chance. Deus deu uma oportunidade para a Síria. E a Síria começa a ressurgir com mais poder. Então, é a partir dessa data mais ou menos aqui. Letra B. O reino de Israel, das 10 tribos, é levado para o cativeiro e dissolvido para sempre, o reino, por intermédio da Síria. Letra C, por muito pouco o reino de Judá não é destruído também. E letra D, a Síria cai definitivamente como potência e a cidade de Nínive é destruída um pouco mais de 100 anos depois do cativeiro de Israel, conforme anunciado por Naum e Sofonias, 2 profetas do Velho Testamento. Então, isso é o que dá para a gente, mais ou menos, a nossa
o nosso fundo, o nosso contexto histórico para o que Jonas foi fazer. E agora só uma coisinha de curiosidade. Já que nós estamos falando sobre veracidade bíblica, então, número 2, né, que eu falei assim, a história de Jonas é verídica. Então eu falei, ele foi citado em 2 Reis, ok? Para quem acredita na Bíblia, tá? Isso serve para quem acredita na Bíblia. Então, ele foi citado em 2 Reis 14 como alguém que realmente existiu no tempo de Jeroboão. Uma outra pessoa que eu acho que a palavra dele pesa bastante é Jesus. Que Jesus falou sobre Jonas, lembra? O pessoal estava querendo um sinal e Jesus falou assim, uma geração má e adúltera pede sinais. Eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso, mas é uma coisa interessante. Se Jonas foi só uma historinha que alguém inventou, Jesus disse que assim como aconteceu com Jonas, de ficar 3 dias no peixe, dentro do peixe, iria acontecer com ele igual. Então, ou uma história é verdadeira e a outra também ou as duas histórias são falsas, né? Eu acho que nós acreditamos que as duas são verdadeiras, que Jesus citou Jonas como uma história verdadeira. Agora vamos para fora da Bíblia. Todo mundo sabe que praticamente o único historiador que a gente consegue bastante informações é um judeu do 1º século chamado Joséfo. Ele também fala de Jonas como uma figura histórica, real. Então, tem Joséfo também. Então, essas são algumas coisas. Agora, vamos só falar de mais um detalhe, que é sempre aquele negócio. Não, mas você acredita que um peixe seria capaz de engolir uma pessoa? Primeiro, teria que engolir, porque se mastigar já era, né? Então, assim, ele teria que ser engolido. E depois ele vai ficar dentro do peixe respirando por 3 dias. Caramba, isso você está forçando a minha credulidade, né? Assim, você está forçando, assim. Olha, não é. Eu também não sabia disso. Fui procurar, assim, fui pesquisar. 2 pessoas, existem registros históricos de 2 pessoas, além de alguns animais, que sobreviveram dentro de um grande peixe. 2 pessoas. Uma caiu no mar, foi engolido, as pessoas acharam que ele tinha sumido para sempre, e era um barco assim, né, de caça a baleias. Capturaram a baleia, abriram a baleia, o cara estava inconsciente, mas estava vivo, e voltou a viver. 2 dias, me parece. E tem um outro caso de uma pessoa também que ficou também dentro de uma baleia e voltou a viver. Os 2 ficaram inconscientes, mas voltaram a viver, ficaram com uma aparência muito estranha, muito diferente, né? Que é uma coisa que muita gente fala assim, Jonas foi pregando em Nínive, as pessoas olhavam para ver assim, o que aconteceu com esse cara? De onde que ele veio, né? Então isso com certeza fez parte do que chamou atenção, né? Então existem 2 espécies pelo menos de baleia, as 2 são baleias, que não têm dentes, como nós, assim, né? É uma coisa diferente, chama lâmina, sei lá. Mas a baleia, esses animais, uma pelo menos assim, pelo que eu entendi, era a baleia azul, que é conhecida assim como um dos maiores animais que já existiu. Muito comprido, tem uma boca enorme, daria para engolir um cavalo assim, inteiro, sem problema nenhum. E esses animais, eles vivem mais de plantinhas ou animaizinhos pequenos no mar. Então, eles abrem a boca, nadam com velocidade, entra muita água, eles filtram, não sei exatamente como, e engolem, eles não mastigam mesmo. Então, é possível, gente, é possível, além de que a história toda de Jonas Deus mandou. Quando jogaram Jonas no mar, a Bíblia fala,
Deus preparou um peixe que tinha que ser rápido, né? Porque ele ia afogar, né? Então, e a baleia é um animal que precisa de ar, então está sempre subindo a superfície para pegar. Então, enfim, tem milagre no meio? Tem. Mas que é possível? Então, são coisas que ajudam a gente a entender. Ok. Então, nós vamos ficar só nessa, mais assim, o nosso objetivo é o número 5 aqui, tá? A mensagem profética de Jonas, tá? Então, vamos rapidinho, assim, a ideia é a gente já falar sobre isso hoje. Então, vamos para o livro de Jonas e vamos entender um pouco sobre essa missão diferente e sobre o propósito de Deus, o que Deus está mostrando através da vida de Jonas nessa época. Então, toda essa história, todo esse contexto histórico é para mostrar, primeiro, Deus não mandou Jonas, não que isso não fosse importante também, mas assim, existe algo significativo aqui. Assim como Deus permitiu que os descendentes de Abraão fossem justo para o Egito, maior potência daquela época, e Deus levantou Moisés e mostrou sinais, e mostrou para o cara mais poderoso ali, pelo menos da região, mostrou para ele o poder de Deus que é superior a todos os outros. Então Deus estava fazendo algo muito significativo aqui. Ele mandou Jonas ir para Nínive, e eu não sei se é 4 ou 5 vezes que enfatiza no livro de Jonas, no Jonas capítulo 1, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Então, ele quis dar um testemunho, Deus quis algo, ele não mandou para um lugar pequeno ou escondido, ele mandou para o lugar que naquele tempo já era, assim, estavam num momento de baixa, mas era um lugar que tinha sido e voltaria a ser o centro de maior poder daquela região. E ele mandou justamente para esse lugar para mostrar o poder da sua palavra e para chamar as pessoas para arrependimento. Não é tão diferente talvez de outros povos, mas os achados históricos mostram que esse povo, esses reis da Síria, eram muito cruéis. Quando eles conquistavam o povo, eles faziam coisas que a gente não, assim, faz mal a gente até ler, assim, sabe? As torturas, o que eles faziam com as pessoas que eles conquistavam. E além do mais que, né, com certeza, que ele fala assim que, versículo 2, porque a sua malícia subiu até mim. Então, isso aqui, gente, é uma coisa diferente. Deus ainda não estava trabalhando com todas as nações, mas isso foi uma amostra, isso foi um sinal, isso aqui foi um testemunho que Deus deu, de que Deus se interessa pelas outras nações, e que Deus é poderoso, e que na verdade o propósito de Deus trabalhar com Israel era que os seus profetas, era que seu povo pudesse levar o conhecimento de Deus a todas as nações. Então, isso aqui era o que Deus queria fazer. E Jonas era um representante típico de Israel. O que é um representante típico? Que ele achava que não tinha razão nenhuma de Deus falar com uma outra nação. Quando Deus falou, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, Jonas foi na direção oposta. Então, por isso que o mapa, no verso, o segundo mapa de baixo, mostra, para vocês terem uma ideia. Por isso que a geografia é sempre muito importante. Para Jonas ir para Nínive, ele precisava de um navio. Vocês estão vendo? Dá para entender pela lógica do mapa? Ele precisava de um navio para ir para Nínive? Não, era terra. E ele teria que ir, né, à sua direita, né, que seria para o leste, onde fica Israel, né, ele teria que ir para o leste. Para onde que Jonas foi? Para o oeste. Então ele desceu, ele não morava numa cidade costeira,
Ele foi para Jope, que era um porto. Ele foi lá, nem eram judeus que tinham esses navios. Ele achou um pessoal de outra nação que tinha um navio que estava indo para Tarsis, que algumas pessoas acham que ficava na Espanha, mas a gente não sabe exatamente onde era o destino, mas era na direção oposta, ok? Então Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor. Essas coisas são bem engraçadas, né? Assim, para onde que eu vou fugir da presença de Deus, né? Ele não quer ir para Nínive, ficasse onde ele estava, né? Não, mas aqui Deus me acha, né? Agora, eu vou entrar no navio porque acho que Deus não vai me achar, né? Eu vou para um outro lugar, assim, vou esconder no meio de um povo que nem é o povo de Deus e vou ficar escondido lá, né? Então, ele fugiu da face do Senhor, desceu a Jope, pagou a passagem, embarcou. Então, vocês conhecem a história, veio o vento e as pessoas perguntaram o que tinha que fazer, e ele falou assim, me joga no mar que o problema de vocês vai ficar resolvido, né? E realmente, né, jogou no mar e ficou tudo certo para os marinheiros. Ok, então tem toda essa história do peixe, a oração que ele fez no capítulo 2, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Então, onde que o peixe largou Jonas? Onde que o peixe largou Jonas? Na terra. Então, ele foi no navio, não sabemos qual a distância, o peixe catou Jonas e levou de volta para a terra, né? Se era a terra dele, não sei, a Bíblia não fala, mas ele voltou para a terra. Então, aí Deus achou ele de novo, né? Então, a palavra de Deus veio para ele segunda vez. Deus mudou a palavra dele? Não, igualzinho. Levanta-te e vai à grande cidade. Por que Deus estava interessado na grande cidade? Por que Deus queria mandar Jonas para uma grande cidade? Vocês vão ver na frente. Então, essa parte a gente normalmente não foca quando a gente estuda, quando a gente pensa na história de Jonas, né? A gente pensa muito sobre toda essa história do peixe e mesmo essa questão do avivamento. Gente, qual foi a cidade que se arrependeu? Qual foi a cidade que se voltou para o Senhor? Não foi uma cidade qualquer. E olha só, agora vamos pensar, por isso que o contexto histórico é importante, porque nós estamos falando sobre a época de Jeroboão II. Deus estava dando, nós temos visto isso várias vezes nessas aulas, nas últimas semanas, Deus estava dando uma chance para Israel, ok? Deus estava dando uma chance para Israel. Ele deu oportunidade, ele mandou Elias, ele mandou Eliseu, ele deu um tempo assim, de recuperação, de restauração para os descendentes de Jeú. Deus estava dando uma chance para Israel. Mas olha que coisa interessante, ele manda Jonas para Nínive, acontece uma coisa lá que não tinha acontecido em Israel. Com Elias, com Eliseu, com ninguém tinha acontecido algo tão profundo como aconteceu em Nínive. Agora a gente vai dizer, não, a Síria também não mudou. Mas nós não sabemos avaliar os resultados. Houve um período aqui, pelo menos algo aconteceu que deu também uma outra chance para a Síria, mas o importante para a gente observar Deus se interessa com as outras nações e Deus deu uma chance para o povo se arrepender e eles se arrependeram. Se não foi algo profundo que estabeleceu o reino de Deus na Síria, não mudou a nação para sempre, mas algo aconteceu lá que não estava acontecendo em Israel. E isso é uma coisa muito interessante, porque na nossa geração pode ser que o avivamento que Deus vai mandar ainda vai alcançar mais as pessoas de fora da igreja do que dentro da igreja. Então, só assim, o paralelo seria esse, né? Deus está dando muitas chances para nós como igreja, mas Ele também se interessa muito com as pessoas, com os muçulmanos, com as nações, com as pessoas que estão fora. E voltando assim, eu queria só enfatizar, por que Jonas fugiu?
lá no capítulo 1. Por que ele fugiu? A fama da Síria, o que eles faziam com os inimigos deles, era assim, ele estava indo para a morte. Não, assim, a gente pode falar assim, puxa, Jonas, mas você é covarde, hein? Gente, eu quero saber, assim, quantos de nós Deus está mandando você lá para o reduto do ISIS, para você anunciar o evangelho. Quantos voluntários aqui? Quantos voluntários? Gente, não, era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Ele sabia quem era Nínive. Ele não estava assim, olha, que Deus está me enviando para algum povo que eu nem sei quem são. Não, ele sabia muito bem quem eram, sabia o que eles faziam. Então, é isso só para defender um pouquinho o Jonas. Como? Então. São dessa região também, né? Então veio a palavra de Deus para Jonas: vai à grande cidade. Olha só, ele falou no capítulo 1 que Nínive era uma grande cidade. Capítulo 3, versículo 2, vá à grande cidade. Versículo 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade. Deus está querendo enfatizar isso. Era uma grande cidade. 3 dias de jornada, gastava 3 dias a pé para atravessar de ponta a ponta. Então, aí no primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade, clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, vai cair. Agora, tem algumas coisas que são suposições, em Lucas 11, tem 2 lugares nos evangelhos que Jesus fala sobre o sinal, assim como vou dar o sinal de Jonas. Em Mateus só fala assim, vai dar o sinal de Jonas, que ficou 3 dias dentro do peixe, mas em Lucas 11 fala assim, que assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas. Então isso dá a entender que realmente Jonas, quando apareceu lá pregando, ele estava meio transfigurado, ele estava assim, ele não estava com uma aparência normal. Eu imagino que depois que saiu de dentro do peixe, ele tomou banho, trocou de roupa, se ainda tinha alguma roupa com ele, mas assim, ele não podia tirar os efeitos, e até essas histórias que eu li, que eu contei para vocês, que 2 pessoas foram achadas, que conseguiram sobreviver, fala assim que o cabelo, não tinha mais cabelo, que tinha manchas na pele, assim, houve algo assim que os ácidos da digestão, acho que faz um estrago mais ou menos, Então, para ficar dentro do peixe, algo aconteceu. Então, se as pessoas perguntavam, que aqui só conta, daqui 40 dias Nínive vai cair, mas possivelmente ele contou o que aconteceu com ele. Isso é só uma suposição, mas no mínimo assim, Jesus diz que ele foi um sinal. E outra coisa, algumas pessoas acreditam que Jonas chegou a morrer dentro do peixe, que ele ressuscitou. Eu acho que eu não posso afirmar uma coisa que a Bíblia não fala. A comparação com Jesus falou assim como ele ficou 3 dias, assim, seria como um morto. Os 2 exemplos que a gente tem na história, que foram relatados, a pessoa ficou inconsciente. Então, realmente foi assim, Deus trouxe a pessoa à vida. Outra coisa assim, muito importante, Oséias viveu a mensagem dele. Jonas, apesar disso não foi uma coisa ordenada por Deus, Deus não falou assim, corra que eu vou te pegar e vou fazer uma historinha com você. Foi desobediência de Jonas fazer isso, mas Deus usou o que aconteceu com Jonas para mostrar para os ninevitas que era uma coisa séria, que Deus realmente não estava brincando. Então Jonas viveu a mensagem dele. Então tudo isso aí é um testemunho e uma chance que Deus estava dando para a Síria. Então vamos só ler
como eles se arrependeram. Versículo 5, 3, 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei, então, ou seja, não foi o rei que começou o processo. As pessoas que ouviam Jonas já começavam a se arrepender. Aí a notícia chegou ao rei. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, isso é arrependimento. Houve um mover muito forte de Deus e Jonas foi uma mensagem e foi um sinal. Aí no capítulo 4 fala sobre como Jonas ficou bravo com Deus, né? E eu sempre, assim, é mais um exemplo na Bíblia, assim, de como, assim, eu não aconselho a você a brigar com Deus, eu não aconselho. Mas você pode ser honesto com Deus. Então, Jonas, ele não gostou do que Deus fez, ele estava totalmente errado. Mas Deus se deu o trabalho de mostrar para ele que estava errado. Deus não rejeitou, Deus não caiu a mão dele assim: que profeta é esse? Você está reclamando comigo? Não, Deus deu para ele, né? Fez a planta crescer, depois fez a planta morrer, passou por todo esse processo, e depois no 4, versículo 9, esse diálogo final que eu acho assim fantástico, né? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? E Jonas não se intimidou e falou: é justo que eu me enfade ou que eu fique bravo a ponto de desejar a morte? Você tem razão de ficar bravo? Eu tenho, e estou tão bravo que eu quero até morrer. Falou com Deus, né? Então eu sempre falo assim: Deus suporta a nossa franqueza. Tem pessoas do nosso lado que não suportam, mas Deus suporta a nossa franqueza. Deus suporta nosso sentimento. E quando você fala com Deus, né, é aquela coisa assim: fale para o seu irmão que você está feliz, que você ama Jesus, né? Às vezes você não está feliz, não está sentindo nada assim, mas você tem que fazer um negócio, né? Com Deus não é preciso fazer nenhuma fachada, não é preciso. Se você está mal, você fala com Deus: Deus, eu estou mal. E você fala por quê? É um motivo egoísta, é um motivo totalmente errado, mas você fala com Deus. Agora você tem que aguentar a resposta de Deus também, né? Então você vai falar com Deus, mas Deus também vai falar com você, né? E então ele fala assim: é justa a minha ira, eu estou bravo mesmo e não tem razão, né? E Deus quis falar assim: você está bravo porque essa planta, né, que estava dando sombra para ele, você está bravo que essa planta morreu, mas você não fez nada para fazer essa planta surgir, foi eu que fiz. Foi um milagre que essa planta cresceu num dia, foi uma coisa milagrosa. Eu te dei essa planta, agora eu tirei essa planta. Então, assim, Deus estava querendo mostrar, você tem que saber contra quem que você está bravo. Quem fez essa planta morrer fui eu. Mas a questão principal, Deus nem estava se defendendo. Isso é outra coisa fantástica. Que Deus poderia se defender, poderia falar assim: gente, mas você é um cara ingrato, você não tem um mínimo de respeito por mim, eu que sou Deus, né? Deus podia ter feito assim, um outro tipo de defesa. Mas o que Deus fez? E o livro termina nessa nota. Ou seja, esse é o objetivo do livro. A mensagem do livro de Jonas é, versículo 10: diz o Senhor: tiveste compaixão, dó, né? Você teve dó, né, da planta morrer?
que não te custou trabalho e você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda. Quer dizer, são pessoas que não têm conhecimento da lei de Deus, não sabem o que é certo, não sabem o que é errado. Deus olha para a humanidade perdida e Ele pensa assim. Em Nínive tem mais de 120 mil pessoas e também muito gado. Deus tem dó das vacas, dos bois, dos cachorros ali. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Você queria que eu destruísse? Então, essa é a mensagem. E só para finalizar aqui então, na letra 5b, no esboço, os dois aspectos da mensagem de Deus para as nações até hoje. Deus tem duas maneiras de tratar, dois focos, duas mensagens, duas coisas que a gente, assim, Ele faz as duas simultaneamente. Deus, em outros profetas, por exemplo, Isaías é pouco tempo depois disso. Isaías vai falar mais ou menos nesse período aqui, ó. Então foi alguns anos depois de Jonas, né? E ele vai falar na época da Síria, depois que a Síria levou as 10 tribos cativas, assim, tudo, e Deus fala umas coisas pesadas contra a Síria, porque eles não continuaram sendo tementes a Deus. Mas o que Deus fala com as nações? Qual a mensagem dele? Ele tem dois aspectos, duas mensagens, dois focos quando ele trata com as nações. Uma é com os governantes. Ele fala com Nabucodonosor de Babilônia, ele fala com os generais, aqueles que vieram contra Ezequias, ele fala para os líderes, ele fala para os governantes, mas ele também fala para o povo. Então Deus tem uma mensagem para as nações que tem a ver com os governantes, e o que os governantes fazem afeta o povo. Então, se os nossos governantes hoje estão fazendo coisas erradas, Deus vai julgar e esse julgamento vai afetar o povo também. Mas Deus tem uma outra mensagem. Nesse momento, Jonas não foi para falar com o rei. O rei até atendeu. Mas Deus não falou assim, bate na porta do rei e fala com... Não, ele foi falando com o povo. Isso foi uma coisa inédita para essa época, né? Deus ainda não estava fazendo isso de maneira geral, mas assim, ele deu isso como um sinal. E isso mostra o que Deus quer fazer. Então Deus trata com as nações. Deus trata com o Brasil, Deus trata com Israel, Deus trata com a França, com a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia, a China, etc. Deus trata porque os governantes, eles fazem coisas erradas, Deus tem propósitos que são cumpridos através das nações, e o juízo que os governantes trazem, muitas vezes vai afetar o povo. Mas Deus também trata porque o interesse de Deus é nessas 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal, que são ignorantes, que não conhecem. Então, é muito importante a gente entender esses aspectos, né, de que Deus trata com o povo, né? E o fato de Jesus ter usado o exemplo de Jonas como sinal. Jesus estava falando, o povo queria um sinal de que ele era de Deus. E ele falou assim, eu não vou dar o sinal senão de Jonas. O que Jesus queria dizer com isso? Que Jonas passou, ele praticamente morreu. Algumas pessoas acham até que ele morreu de verdade, mas a Bíblia não fala isso, então acho difícil tirar essa conclusão. Mas ele se tornou um sinal porque ele saiu de 3 dias de dentro do peixe. Isso mudou a fisionomia dele, mas era uma história, era uma coisa impossível, era muito, muito difícil, alguma coisa assim. Foi uma coisa sobrenatural que ele tivesse sobrevivido. Então ele se tornou um sinal e as pessoas acreditavam por causa do que ele falou e por causa do que ele tinha experimentado. Agora Jesus passou
literalmente, né? Jonas foi uma figura da morte, mas Jesus passou pela morte. E o que mais fez com que a mensagem de Jesus se tornasse uma realidade foi a ressurreição. Então, é por isso que a mensagem o sinal que Jesus deu, o sinal de Jonas, é o sinal de passar, e sabemos que Jesus foi muito mais do que dentro da barriga de um peixe, né? Ele foi para a morte, ele foi até o inferno por nós, ele entrou num lugar que você nunca mais sai. Nunca mais alguém sai quando vai até onde Jesus foi. Não dá para voltar. Jesus foi até as profundezas, Jesus provou a morte e ele voltou para servir de sinal para todas as nações. Então, assim como Deus enviou Jonas para a Síria, e Deus estava mostrando, através da vida de Jonas, que Deus se interessa com as nações e Deus dá advertências. Deus não simplesmente vai julgar a Síria, Deus deu uma grande oportunidade para a Síria, para a cidade de Nínive. Então, isso foi algo tremendo que Deus quer fazer hoje. Amém? Então, isso é o livro de Jonas em uma aula só. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que nosso coração não seja como não tenha as reações que Jonas teve, Senhor. E não é tão difícil a gente reagir da mesma maneira. Nós também achamos muitas vezes que o Senhor tem que castigar mesmo as pessoas, às vezes classes, às vezes pessoas específicas, às vezes nações. Às vezes nós queremos que venha o fogo do céu para consumir aqueles muçulmanos radicais. Enfim, nós podemos ter atitudes semelhantes, ó Deus, quando o Senhor está preocupado não só com os dirigentes, não só com as pessoas responsáveis, mas o Senhor, ó Deus, o teu coração dói, o seu coração é partido em favor do povo, o povo que segue, o povo que não sabe quantas nações, quantos povos hoje também poderiam ser classificados como pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal, não sabem, não entendem, não conhecem, ó Deus, a tua verdade. E o Senhor também quer levantar um testemunho na nossa época, nos nossos dias, na nossa geração, antes do Senhor trazer juízo, antes do Senhor dar sentenças finais, antes da tua volta, o Senhor quer levantar um grande testemunho. Senhor, que nós possamos entender, que nós possamos ser uma igreja que abraça, uma igreja que está pronta, uma igreja que não vai fugir quando o Senhor nos manda. Ó Deus, que nós possamos ver a tua palavra chegando a todos os povos, todas as situações, todos esses lugares onde tem tanta falta do conhecimento do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.